Kawaii People, aqui é a Jaque Reiter novamente e hoje nós vamos falar sobre o tema amizade. Então, eu digo nós porque é um diálogo, você e eu, né? Enfim, ou mais pessoas que queiram assistir, muito bom, muito legal. Então, decidi fazer esse vídeo, na verdade, porque eu estava assistindo meu primeiro vídeo e tenho só 2 comentários, mas já estou muito feliz por isso, né? Um é do meu amigo dos States e o outro é da minha melhor amiga Jussara. E, gente, eu também te apoio para sempre, tá? E aí, então, eu lembrei, tipo, comecei a pensar, cara, como é que pode, né? Eu e ela, por exemplo, nós não nos falamos desde o meu aniversário, faz um mês, mas assim, foi o menor período de tempo. Porém, às vezes assim, faz 6 meses, 8 meses que a gente para de se falar. Não que a gente deixe de se falar, de curtir um comentário da outra e tal, pela vida corrida que a gente tem, né? Que a gente trabalha, estuda e tudo mais. Então a gente paramos de nos falar de vez em quando. E assim, é só se a gente se esbarra na rua, que é meio difícil porque a gente mora longe, né? Mas só o fato, assim, de foto da outra a gente tá curtindo, a gente tá comentando. Às vezes, do nada, oi, tudo bom? E é como se nada tivesse acontecido, sabe? Já aconteceu de eu ter amigas na época da escola ou da faculdade, enfim, que aí depois eu via na estrada, na rua, e elas simplesmente, tipo, elas ou eles, que seja, eu falo elas porque eu sempre fui de ter mais amigas, né? Sempre me ignoravam, assim. Sempre fingia que não conhecia e tudo mais. E eu acho isso bem chato, tá? Eu acho isso bem chato. E ela é uma das pessoas que não faz isso. Tem outras amigas também, claro que eu amo de paixão. Mas ela, assim, é uma pessoa que eu sempre pude contar. Bom, eu também queria falar sobre algumas aventuras que nós tivemos. Por exemplo, essa minha amiga, a gente teve várias aventuras porque a gente estudou no ensino médio juntas, né? Eu tinha trocado de sala porque eu não tinha me dado muito bem na sala que eu estudava. E aí eu troquei de sala. E aí eu vi ela mais quieta, eu também era mais quieta. Eu, oi, tudo bem? Eu cheguei puxando assunto. E assim a gente ficou amigas. Eu lembro que na educação física, na aula de educação física, nós duas éramos o ó, tá? Porque eu até hoje em dia eu não sou boa em esportes, eu não pratico muito exercício, na verdade. E claro, isso não é um hábito saudável, mas tem que melhorar, né? E assim, a gente nunca praticava muito esporte, sabe? A gente sempre, para não ficar competindo com os outros ou com as outras meninas grosseiras que não gostavam que a gente jogasse errado, porque eu, no vôlei, mal e mal sacar a bola eu sabia. O resto, eu fugia da bola, eu jogava bola torto, né? E aí a gente pegava. E ping-pong eu também jogava, né? O tênis de mesa também jogava. Até mais ou menos, mas quando não tinha alternativa, a gente jogava vôlei. E era assim, não era um vôlei, era tipo só pegar uma bola, eu e ela, uma pra frente da outra, e jogava a bola. E ficava conversando, e falava da vida, e falava disso, falava daquilo, nossa. Que saudade desse tempo, gente. Muito, eu sinto muita falta desse tempo. A gente também tinha um professor de matemática, e a gente agradecia, os cachorros latindo, né? E a gente agradecia quando ele fazia prova em dupla. Não tem aquele meme lá do Era do Gelo? A prova é individual, nós vamos morrer, a prova é em dupla, nós vamos viver, lá do Cid. Esse meme representava nós duas, porque nós duas somos mais de humanas, né? Eu também, eu sou de humanas total. E aí quando a gente tinha prova de matemática, física, química, nossa, era um desastre. E matemática, então, gente, sério, eu admiro muito pessoas de exatas, porque eu sou essa área. E, nossa, aí nós ficávamos felizes, às vezes tinha consulta também, o que era muito bom pra nós, né? Em recuperação eu nunca fiquei, nunca reprovei, mas já tirei umas bombas sim, tá? E esse cachorro latindo no fundo tá muito bom. Outra coisa que nós tínhamos era um professor de português. Gente, ele era um querido. Eu nunca esqueço que ele falava assim:
esse conto é muito romântico. Gente, ele tinha um sotaque, mas ele é muito legal, assim, e as aulas dele eram bem legais. Eu também nunca vou esquecer esse professor. Teve um outro dia que nós fomos a uma balada, tipo, fui eu, ela e o namorado dessa minha amiga e o namorado dela. Tava solteiro e tal, vamos lá, vamos pra uma balada. E aí fomos lá e, tipo, quando a gente tava saindo, a gente viu um cara correndo com a orelha sangrando, assim, ó. Ai, eu não sei, minha orelha, minha orelha. Cara, aquele dia a gente nunca vai esquecer o cara da orelha sangrenta. Nunca vamos esquecer, gente. Essa é uma das minhas melhores amigas. Eu também tenho uma outra amiga que eu tenho desde a infância, que ela inclusive é minha vizinha. Ela sabe quem é. Também, claro, óbvio, todas elas sabem quem elas são, né? Enfim, ela teve um dia que ela começou a estudar naquela mesma escola que eu, né? A gente tinha se mudado pra escola, a gente estava numa escola do bairro e fomos pra do centro, porque ela tinha ensino médio durante o dia e meus pais nunca quiseram que eu estudasse à noite, aqui perto de casa, porque só tinha ensino médio à noite, né? E aí fomos até lá de ônibus, só que a gente pegou o ônibus errado. A gente pegou e entrou em qualquer um, porque assim, depois eu estudava à tarde aquele período, né? E aí quando o ônibus vinha várias linhas e a gente às vezes parava um atrás do outro e a gente não conseguia olhar direito, né, qual ônibus que era. E aí quando a gente entrou, a gente tinha entrado um ônibus que passava lá em outro bairro, lá em outro lugar que a gente nem conhecia, porque assim, a cidade que eu moro não é tão pequena. É pequena, mas não é tão pequena. E a gente que é tipo colono do bairro, entendeu? Não conhece. Então, nós fomos até lá e aí eu comecei a ver aquele caminho, aquele trajeto diferente. Eu pensei, Bianca, o que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? E aí eu chorando. E ela, que aventura massa! E eu olhando, e eu chorando e ela rindo, cara. Pensa nessa situação. E essa foi uma outra também. Assim, não é uma aventura, é uma lembrança que eu tenho. Que nós éramos muito fã do RBD, da Rebelde, né? Daquele grupo mexicano. E tinha novela e tudo mais. E aí a gente pegou e fomos brincar de rebelde, tá? Tinha o penal, que é o estojo, né? Pra quem não sabe, penal é estojo. Eu tinha agendinha. Gente, eu tinha tanta coisa da Rebelde, tanta coisa. E assim, eu era muito fã. CDs e tudo mais. Eu tinha até chinelo da Rebelde, pra vocês terem uma noção. E via com um brochinho. Um broche assim, né? Um brochinho. Então, daí eu lembro que um dia eu fui lá, eu e a minha outra vizinha, e nós três começamos a ir na casa dela para brincar. A gente tocava a música do Rebelde, pegava uma colher, vestia umas roupas bem curtas que ela tinha lá, não sei, uma sainha, uma blusinha, e ficava dançando Rebelde. Olhava pra brita, sabe aquelas pedrinhas de botar no chão, as britas? A gente olhava e fingia que aquilo era o nosso público. Gente, vocês cantam muito bem, ele está dublando, entendeu? Gente, sério, era muito massa. Era muito, muito lúdico, sabe? Aí depois disso eu também tive várias outras amizades, né? Eu acho que amizades é pra isso, sabe? Amigos a gente tem pra compartilhar. Amigo é aquele que tá lá pra segurar o teu cabelo quando tu tá dando PT. A amiga é aquela que tu liga quando tu tá em dúvida com o boy. Amigo é aquele que te ajuda, te tira do poço. Aquela pessoa que te dá aquele up na vida, né? Eu acho que amigo é isso. E é inclusive que te dá uma oração pra desencalhar. Sim, eu nunca vou esquecer essa oração. E é isso aí, gente. Essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês. Valorizem seus amigos, sejam pessoas legais para com o próximo. E é isso aí, pensamento positivo. E se inscreva no canal, compartilha, curte e comenta. Nos vemos. Até lá.